mais uma sala de leitura, o nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Bem-vindo ao clube, você que está chegando aqui pela primeira vez. Todos os dias eu recebo pessoas pela primeira vez, por isso eu sempre digo isso, dou as boas-vindas a você, uma orientação básica inicial, se inscreva em nosso canal. Obrigado a todos vocês que se inscreverem em nosso canal. Nós estamos chegando aí na marca de 2.700 e poucas pessoas inscritas em nosso canal. Se Deus quiser, logo em breve, nós chegaremos a 3.000 inscritos. Nos ajude nisso, se você puder, se inscreva em nosso canal. Fale com amigos, com familiares para se inscreverem em nosso canal. Nos ajude a chegar a essa marca aí de 3.000 pessoas impactadas pelo ensino, pela palavra, por esse conteúdo puro e genuíno, que é o que nós privamos. Através desse canal, entregar às pessoas apenas a Escritura, apenas a palavra do nosso Senhor, tá bom? Dê o seu like, coloque seu nome, de onde você nos acompanha, abra sua Bíblia. Em Levíticos, nós estamos no dia de número 22, de 365 dias. E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 13. Fique à vontade para fazer as suas notas. Apesar que a leitura de hoje ela está bem tranquila, é mais uma leitura de conhecimento mesmo, acredito que vai ser até breve hoje, mas faça suas notas, algumas coisas eu vou te falando aqui e o restante também eu envio via WhatsApp, o material de apoio em PDF, para você ir acompanhando o nosso estudo, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa na Tua presença, essa semana que se inicia, para quem está conosco ao vivo, hoje domingo, primeiro dia da semana. Colocamos diante de Ti, pedimos a Tua bênção e que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia na tela. Levítico capítulo 13. Ontem nós falamos muito sobre o puro e o impuro, e hoje a Bíblia vai falar sobre a impureza na pele, doença de pele. No original, no manuscrito original, estava escrito assim, doença na pele. Quando ela foi passada para o grego, depois para o latim e também para o inglês, colocaram como lepra, tá? Mas estudiosos, os rabinos, do tempo de Jesus e um pouco antes, identificaram centenas de doenças na pele. Existem muitas doenças na pele, e aqui a Bíblia vai citar algumas. Naquela época não tinha uma visão muito clara como nós temos hoje, uma forma de examinar mais clara. Por exemplo, tem gente que tem uma doença na pele, mas que não é prejudicial, o vitiligo, por exemplo, vitiligo, a pele fica avermelhada, o pelo fica branco, por exemplo. A minha barba é escura, mas se eu tivesse vitiligo aqui nessa parte, o pelo ficaria branco, mas comprovado que isso aqui não traz maiores males, não contagia, etc. e tal. Mas existia outras manchas, Tem o tal do pano branco, e raspa para fazer um exame, para ver e tal. Enfim, naquela época não tinha. Então, lepra, manchas, doenças na pele. E aí você vai ver aqui que os sacerdotes, eles examinavam aquilo para saber se era contagioso ou não, se a pessoa deveria entrar em quarentena ou não, enfim. Qual era a lei relacionada a isso? É o que nós vamos ler neste exato momento. Levítico, capítulo 13, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver na pele da sua carne inchação ou erupção, então a pele está inchada ou erupção, um buraco, por causa de uma ferida, ou mancha clara,
e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. E quando o cabelo na praga se tornar branco, e a praga parecer ser mais profunda do que a pele da sua carne, esta é a praga de lepra, e o sacerdote o verá e o declarará impuro. Então, se constatar que a mancha era mais profunda, tinha um buraco, abriu uma ferida, o sacerdote ia falar, impuro. Esse aí está impuro. Então, tem uma lei. O que acontecia com os impuros? Como eles deveriam viver? A gente já vai ver. Versículo 4. Se a mancha clara na pele de sua carne for branca e não parecer ser mais profunda do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Vai ficar trancado em um lugar. Vai entrar em quarentena, né? De 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia. E eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia, e eis que se a praga estiver um pouco escura, e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Não é nada senão um abscesso, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se o abscesso se estender muito na pele, depois de ele ter ido ao sacerdote para a sua purificação, novamente ele será visto pelo sacerdote. E se o sacerdote o examinar e vir que o abscesso na pele se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é lepra. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se houver inchação branca na pele, que tenha tornado o cabelo branco, e houver carne viva na inchação, isso é uma lepra envelhecida na pele da sua carne. E o sacerdote o declarará impuro e não o encerrará, porque ele é impuro. E se a lepra espalhar-se na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe, então o sacerdote considerará. E eis que se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará limpo o que tem a praga. Tudo tornou-se branco, limpo ele está. Mas quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. E o sacerdote verá a carne viva e o declarará impuro, porque a carne viva é impura, isto é lepra. Ou se a carne viva voltar e tornar-se branca, ele virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, ele estará limpo. A carne também em cuja pele houver alguma úlcera e foi curada, e no lugar da úlcera houver uma inchação branca ou uma mancha clara branca e um pouco avermelhada, deve ser mostrada ao sacerdote. E se, quando o sacerdote o examinar, e eis que lhe aparecer mais funda do que a pele, e o seu cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. Isso é uma praga de lepra que se originou na úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela houver cabelo branco, e nela não houver cabelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E se estender-se
muito na pele, e se estender-se muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro. Isso é uma praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se estender, isso é uma inflamação da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Ou se houver alguma carne na pele, onde há queimadura de fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca, clara, um pouco avermelhada ou branca, então o sacerdote a examinará, e eis que, se o cabelo na mancha clara tornou-se branco, e ela parecer mais funda do que a pele, isso é uma lepra que brotou da queimadura. Portanto, o sacerdote a declarará impura. Isso é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar e não houver cabelo branco na mancha clara, nem estiver mais funda do que a outra pele, mas estiver um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, e o sacerdote o examinará no 7º dia. E se houver se estendido muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro. Isso é praga de lepra. E se a mancha clara parar no seu lugar e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura, é uma inchação da queimadura e o sacerdote o declarará limpo, porque é uma inflamação da queimadura. Se um homem ou mulher tiverem uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga. E eis que, se ela parecer mais funda do que a pele e houver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote o declarará impuro. Isso é tinha seca, é o nome da doença, tá? É considerado como tinha seca. Lepra da cabeça ou barba. E se o sacerdote examinar a praga da tinha, e eis que, se não lhe parecer mais funda do que a pele, e nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a praga. E eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, ele será rapado. Mas não se rapará a tinha, e o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele depois da sua purificação, então o sacerdote o examinará. E eis que, se a tinha tiver estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo. Ele está impuro. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada e nela tiver crescido cabelo preto, a tinha está curada e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se um homem ou uma mulher também tiver na pele da sua carne manchas claras, isto é, manchas claras brancas, então o sacerdote as examinará, e eis que, se as manchas brancas na pele da sua carne forem de um cabelo escurecido e uma mancha sardenta que cresceu na pele, ele está limpo. E o homem cujo cabelo caiu da sua cabeça, ele é calvo, contudo, ele está limpo. Vocês estão entendendo? É coisa que hoje a gente entende, caiu o cabelo, é só calvície, é normal. Mas naquela época assustava, né? Como assim está caindo o cabelo? Será que a pessoa está doente e tal? Então o sacerdote examinava. Caiu o cabelo, mas tem alguma mancha? Abriu alguma ferida? Não, então é só calvície. Versículo 41. E se os cabelos lhe caírem da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo, no entanto está limpo. E se houver na cabeça calva ou na testa calva um ferimento branco avermelhado, isso é lepra, que surgiu na sua cabeça calva, ou então em sua testa calva. Então o sacerdote a examinará, e eis que se a inchação do ferimento for branca avermelhada em sua cabeça calva, ou em sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne, este é um homem leproso. Ele está impuro, o sacerdote o declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso
em que esta praga, perdão, as roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá o seu lábio superior e clamará: impuro, impuro. Olha só. Então, quando era detectado que aquela pessoa estava leprosa, as suas roupas seriam rasgadas, a sua cabeça rapada, descoberta, ele cobrirá o lábio superior, ó, não é para tampar o buco, não, só tampa o lábio superior, assim, ó, e clamará: impuro, impuro. Depois, quando a gente voltar lá no Evangelho, você vai ver isso. Até o tempo de Cristo ainda essa lei vigorava. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro está, habitará só, fora do acampamento será a sua habitação. Então eles não poderiam viver junto das pessoas. Por isso, quando um leproso chegava próximo de Jesus, aquilo chocava a população e os religiosos. Jesus chegar e tocar em um leproso, meu Deus, aquilo ali era coisa de outro mundo. As pessoas tinham que falar: ó, é impuro, é impuro, é impuro. Tinha que mandar ele para fora da sociedade. Versículo 47. A veste também na qual houver praga de lepra, seja veste de lã ou veste de linho, seja no fio urdido ou no fio tecido de linho ou de lã, seja em pele ou em qualquer coisa feita de pele, se a praga for verde ou avermelhada na veste, agora está falando sobre roupa que tem uma praga, hoje a gente chama de mofo. Sabe aquela roupa que apareceu um mofo, uma mancha? Olha o que eles faziam. Ó. Então ia avaliar. Versículo 48. Seja no fio urdido, ou no fio tecido, ou no fio de linho ou de lã, seja em pele, né, couro, né, ou em qualquer coisa feita de pele, e se a praga for verde ou avermelhada na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, isso é praga de lepra, e deve ser mostrado ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará o que tem a praga por 7 dias. Ele examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, ou qualquer obra feita de pele, a praga é uma lepra maligna, isso é impuro. Portanto, ele queimará a veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou linho, ou qualquer coisa de pele em que houver a praga, porque é lepra maligna, e se queimará no fogo. E o sacerdote e se o sacerdote a examinar, e eis que se a praga não se estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estava a praga, e se encerrará por mais 7 dias. Então faz o seguinte: lava, traz de volta aqui e deixa aqui por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou a sua cor, nem a praga se estendeu, é impura. Tu a queimarás no fogo? Praga penetrante é, mesmo sendo pelado por dentro ou por fora. Mas, se o sacerdote vir que a praga está de alguma forma escura depois que for lavada, então ele a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou o tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, é uma praga contagiosa. Queimarás aquilo em que está a praga no fogo. Então lavou. A mancha saiu, só ficou uma parte um pouquinho mais escura, então ele rasgava aquela parte, tá bom, leva sua roupa embora. Agora, se espalhou e tal, queima. É praga. Versículo 58. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de pele que lavares, e se a praga tiver desaparecido deles, então se lavará uma segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga, da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la impura. Vamos para o capítulo 14 agora.
Então, 14, anote aí. Agora é a lei para purificar o leproso. Como que um leproso poderia ser purificado? E agora? Peguei lepra. Me apresentei ao sacerdote. Não posso mais viver com a minha família. Eu vou ter que viver longe da sociedade. Ter que montar uma barraquinha lá fora. Qual é a lei para purificar um leproso? Vamos ler aqui e você vai observar junto comigo o seguinte. Não era o sacerdote que curava o leproso. O leproso apenas se apresentava para o sacerdote e o sacerdote apenas avaliava e ajudava com os rituais de purificação. Pegou lepra, você vai ficar aqui 7 dias, daqui mais 7 dias vou te avaliar, papapá, isso, aquilo, vai ser lavado e tal, e tal, e tal, e tal. Então, não é o sacerdote que cura. Nós vamos observar aqui que alguns eram curados por graça. Apontava para a graça. Foi curado, se apresenta ao sacerdote, o sacerdote vai constar que ele está curado e vai fazê-lo voltar à comunidade. Então, Deus proveu por graça para que os leprosos alcançassem cura e pudessem voltar para a comunidade. Mas não eram sacerdotes que curavam, você vai ler isso aqui junto comigo. Capítulo 14. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará. Eis que, se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se torne para aquele que se houver de purificar Versículo 4. Então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e escarlate e isopo. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes, e quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro e a escarlate, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta, sobre as águas correntes. E ele aspergirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. Então, isso é um ritual para a purificação do leproso. Foi curado, se apresenta ao sacerdote, o sacerdote constatou realmente não tem mais lepra na pele, pega essas 2 aves, uma mata em água corrente, pega aquele sangue, derrama na viva, pega aquele sangue em um recipiente de madeira, asperge sobre o leproso 7 vezes, solta a viva. Tudo isso aponta para o que Cristo fez por nós, ele derramou o seu sangue para nos purificar, etc, etc, etc. Isso aqui é só para você ver como que acontecia na época, tá? Versículo 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água para que possa ser limpo. E depois ele entrará no acampamento, e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que ao 7º dia ele rapará todo o cabelo da sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas, e rapará todo o cabelo, e lavará as suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água com água e será limpo. Falando tanto em água que está dando sede, peraí. Versículo 10. E no 8º dia, ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimas de farinha fina para ofertar de alimentos, misturada com o óleo, e um log de óleo. Um log é uma quantidade, uma porção de óleo. E o sacerdote que faz sua purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com essas coisas perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação. Veja, o que está dizendo aqui? O leproso foi curado? Percebeu que na sua pele não tem mais doença nenhuma? Vai até o sacerdote, apresente os cordeiros, a farinha, o azeite, isso tem todo um ritual para se fazer.
Quando nós vamos lá no Novo Testamento, é isso que Cristo disse. Lembra que Cristo cura o leproso e fala: agora vai e apresenta-te ao sacerdote? Porque a lei daquela época vigente dizia que era isso que tinha que fazer. Jesus não veio descumprir lei, ele veio para cumprir, ele não veio revogar. Ele tinha que cumprir tudo que está na lei, até o estar consumado. Depois que ele cumpriu tudo, entra o novo plano de governo. Então, é só isso que quer dizer aquela passagem. Agora você entende tudo que aquele homem tinha que fazer. Quando Jesus fala para ele, vai lá e se apresenta ao sacerdote, era tudo isso aqui que ele tinha que fazer. Versículo 12. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado e a oferta queimada, no santo lugar. Porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão, é coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do log de óleo e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote molhará o dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda e aspergirá do óleo com o seu dedo 7 vezes perante o Senhor. E o restante de óleo que está na sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela transgressão. Pensa nesses rituais. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote ele derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza, e depois ele matará a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar, e o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se ele for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina, misturada com óleo para oferta de alimentos, e um log de óleo. E 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado, e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação, ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão e o log de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, sobre o dedo polegar da mão direita e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará do óleo na palma da sua própria mão esquerda, e o sacerdote aspergirá com o seu dedo direito um pouco do óleo que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo do polegar da mão direita, e o dedo grande do pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote ele colocará sobre a cabeça do que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos, conforme suas condições, do que for capaz de alcançar. Será um para oferta pelo pecado e outro para oferta queimada, com oferta de alimentos, e o sacerdote fará expiação por aquele que há de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo:
Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, olha que coisa agora. Agora vai falar sobre casa, né? Doença de pele, manchas na pele. Agora vai falar sobre casa. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, e eu colocar, vocês vão ver que vai aparecer isso nas paredes, lá nas pedras de algumas casas. Versículo 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, e eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, a quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há algo como praga na minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja feito impuro. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e ele examinará a praga. E eis que, se a praga estiver nas paredes da casa, e ele examinará a praga, e eis que, se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas e parecer mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa, pela porta da casa, e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote virá novamente no 7º dia e examinará. E eis que, se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem em lugar impuro fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houveram rapado fora da cidade em um lugar impuro. E eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras. E ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. Aqui a gente está falando, já viu? Às vezes quando dá mofo em uma casa, já viu a parede quando está toda mofada? Então aconteceu isso. Chamava o sacerdote trancava aquela casa, tirava tudo de dentro da casa, trancava por 7 dias. Voltava depois de 7 dias, aquela coisa espalhou. Então ele mandava arrancar as pedras contaminadas por aquele mofo, jogar fora num lugar longe, impuro, raspa, põe pedras novas no lugar, reboca. Certo? Versículo 43. E se a praga retornar e brotar na casa, depois dele ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada, e depois de ter sido rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Eis que, se a praga estiver estendido na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro. Ele derrubará a casa, e as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa, e ele levará para fora da cidade, a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechada, será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes. E o que comer na casa lavará as suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que, se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Veja como era naquela época. Deu mofo, deu praga? Trata. Continuou dando problema? Derruba a casa. Hoje a gente sabe. Hoje você vai na casa de material de construção, deu mofo aí na sua casa? Você vai lá e compra uma tinta que vai estar assim, ó, com antimofo. Ela tem um produto químico que vai tratar aquilo. Em alguns casos, o pedreiro vai ter que arrancar aquela parte, vai passar um produto impermeabilizante, alguma coisa, enfim, e vai resolver aquela questão. Então, hoje a gente tem outros produtos. Naquela época não tinha esses produtos químicos, né? Então, aquilo pode
ser prejudicial, aquilo pode trazer doença. Tem como você ficar em um ambiente que está cheio de mofo. Então, olha o cuidado de Deus para com seu povo. Versículo 49. E ele tomará para espiar a casa 2 aves, e madeira de cedro, escarlate e isopo. E ele matará uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes, e ele tomará a madeira de cedro, isopo e a escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. E ele purificará a casa com o sangue da ave, e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com isopo, e com escarlate. Mas ele deixará a ave viva para fora da cidade sobre campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga, da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da sarna, e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra. Pronto. Capítulo 15. Capítulo 15 agora vai falar sobre corrimento. Anote aí. Lei sobre corrimento. O que vocês estão achando dessa parte de Levítico? Anote aí. O que você percebe? Percebe um cuidado? Percebe a importância do que está escrito aqui? Pastor, isso não é muito relevante para nós, não. Pode não ser porque não se aplica, mas para mim é relevante porque isso revela graça. Isso revela cuidado de Deus para com o seu povo. Isso mostra o porquê que o povo tinha que viver dessa forma. E mostra também a grandiosidade do que Cristo fez por nós. Hoje eu não preciso pegar o sangue de uma ave morta e aspergir na minha casa para santificá-la. Hoje eu não preciso desse óleo na palma da mão esquerda e pegar e aspergir na minha casa. Por que eu não preciso? Porque no Novo Testamento, nós vamos ler isso junto, diz que nós já temos essa unção. Não precisamos deste óleo, já temos essa unção. Calma, respira, calma, não se escandalize, vamos ler a Bíblia juntos. No final do plano, você vai ver a sua maturidade espiritual. Calma, 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 calma. Vamos lá, Levíticos 15 vai falar sobre a lei sobre corrimento, tanto corrimento em homem como corrimento em mulher. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: quando algum homem tem corrimento no seu membro viril, por causa do seu problema, ele é impuro. E esta será a norma sobre a impureza pelo seu corrimento. Seja o seu membro viril emitir um corrimento, ou que esteja obstruído pelo seu corrimento, será impuro. O que é o membro viril? Refere-se ao órgão genital masculino. O corrimento refere-se a uma infecção. Hoje a gente sabe que se um homem tiver com um corrimento no seu órgão genital, ele vai ao médico e vai ser receitado para ele um antibiótico que vai combater aquela infecção. Naquela época não tinha isso. Como que trata isso? Versículo 4. Toda cama em que se deitar o que tiver corrimento será impuro. Toda coisa sobre o que se assentar será impura. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E aquele que se assentar sobre alguma coisa em que se assentou o que tem corrimento, lavará as suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem corrimento, lavará as suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E se aquele que tem corrimento cuspir sobre aquele que é limpo, então ele lavará as suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde, porque é contagioso, né?
E toda sela em que cavalgar o que tem corrimento será impura. E aquele que tocar em alguma coisa que estava debaixo dele será impuro até a tarde. E aquele que levar qualquer dessas coisas lavará as suas vestes, se banhará em água e será impuro até a tarde. E todo aquele a quem tocar o que tem corrimento, sem ter lavado as suas mãos com água, ele lavará as suas vestes, se banhará em água e será impuro até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem corrimento será quebrado. Todo o vaso de madeira será lavado com água. E quando o que tem corrimento estiver limpo do seu corrimento, então ele contará 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água corrente, e será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para oferta queimada. E o sacerdote fará expiação para ele, diante do Senhor, por causa do seu corrimento. Olha que coisa. Versículo 16. E se a semente de cópula de algum homem sair dele, ele banhará toda a sua carne com água e será impuro até a tarde. O que é essa semente de cópula sair dele? Sair é no sentido que hoje nós chamamos de ejaculação. Semente de cópula, você sabe que é o sêmen, né? Masculino. Então, aqui o Senhor Deus estava orientando que quando houvesse uma ejaculação, o homem teria que se lavar, teria que se banhar, e ele seria considerado impuro até a tarde. E toda veste e toda pele em que houver semente da cópula será lavado com água e serão impuras até a tarde. Que orientação, né? Deixa eu só conferir aqui uma coisa. E esse versículo 16, e esse sair dele, né, que é no sentido de ejacular, também faz sentido quando fala assim, por exemplo, toda veste, versículo 17, e toda veste, toda pele em que houver a semente da cópula será lavada, porque, não sei, é complicado falar sobre esses assuntos, às vezes tem criança assistindo e tal, vou falar uma linguagem adulta, pesquise se você não tem esse conhecimento. Já ouviu falar sobre poluição noturna? Eu não vou falar aqui abertamente, pesquise se você não souber. Às vezes o homem tem poluição noturna. Então, se acontecer isso, tem que lavar, tem que, enfim, tá? Era Deus cuidando do seu povo. Versículo 18. E a mulher com quem um homem se deitar, com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão impuros até a tarde. E se a mulher tiver um corrimento, e o seu corrimento na sua carne for sangue, ela será separada por 7 dias, e qualquer que a tocar será impuro até a tarde. O corrimento da mulher, tanto pode ser por infecção, que às vezes tem, ou não, ou a menstruação, que é o sangue. Menstruou, 7 dias, o homem não pode, né, procurar. Hoje a gente sabe que pode ser até prejudicial, que aquele sangue elimina muitas coisas, etc. e tal. Então, naquela época era dessa forma que resolvia essa questão. Versículo 20. E toda coisa sobre o que ela se deitar durante a sua separação, será separação porque ela estava em um período de separação por causa daquele sangramento, tá? Será impuro. E tudo sobre o que ela se assentar será impuro. Ou qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes, se banhará com água e será impuro até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, se banhará com água e será impuro até a tarde. E se alguma coisa estiver sobre sua cama ou sobre alguma coisa em que ela se assentou, se alguém a tocar, será impuro até a tarde. E se algum homem se deitar com ela e a sua menstruação verter sobre ele, impuro será por 7 dias. Também
toda cama sobre a qual se deitar será impura. E se uma mulher tiver um corrimento do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do corrimento da sua impureza será como nos dias de sua separação, ela será impura. Aqui está falando sobre uma hemorragia, né? É normal sangrar durante um período, se passar muito tempo, então ela é considerada impura. É o que aconteceu com a mulher hemorrágica, que há muitos anos ela estava sendo considerada impura, ela nem poderia estar onde ela estava. Por isso que ela foi trêmula, passando no meio da multidão para tocar em Jesus, porque ela não poderia, ela era considerada impura. Versículo 26. Toda cama sobre a qual ela se deitar, todos os dias do seu corrimento, lhe será como a cama da sua separação. E tudo sobre o qual ela se assentar será impura, conforme a impureza da sua separação. E aquele que tocar essas coisas será impuro, e lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. Mas se ela for limpa do seu corrimento, então ela contará para si 7 dias, e depois será limpa. E no 8º dia ela tomará consigo 2 rolas e 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta do tabernáculo da congregação. Então o sacerdote oferecerá por oferta pelo pecado, um por oferta pelo pecado e outro por oferta queimada. E o sacerdote fará expiação por ela perante o Senhor, pelo corrimento da sua impureza. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que eles não morram nas suas impurezas. Então, por que que Deus falou que tinha que separá-los nestes momentos? Para que eles não morram. Então, eles eram separados, era um período de quarentena, um período de tratamento, um período de observação, para que eles não morram. Quando corrompem o meu tabernáculo que está no meio deles. Então, haveria ali uma corrupção se eles, impuros, se aproximassem ao tabernáculo, vivessem em meio à sociedade, enfim, aquilo seria muito prejudicial. Então, por determinação do Senhor, eles tinham que cumprir essa lei. Versículo 32. Esta é a lei daquele que tem corrimento e daquele que sai a semente, e que assim fique impuro, e daquela que está enferma no seu período menstrual, e daquele que tem corrimento, do homem e da mulher, e daquele que se deitar com aquela que está impura. Pronto, mais um capítulo lido. Hoje a gente para por aqui. Amanhã a gente continua. Eu tenho um culto já, daqui a pouquinho. Então, vou me preparar aqui para o culto. E que o Senhor nos ajude, derrame sobre nós a sua graça em tempos difíceis que temos vivido. Mas o Senhor está conosco a todo mundo. Um abraço, gente.